Estamos de volta com o nosso segundo bloco da entrevista com o professor Adriel Siqueira. E o tema de hoje é um tema polêmico. E eu gostaria de perguntar ao professor Adriel: existem diferenças entre o indígena ou o índio? A gente usa a nomenclatura índio para provocar o debate, né? Sabemos que a nomenclatura é o indígena, as comunidades indígenas espalhadas pelo Brasil, adentro e afora. Esse índio dos livros didáticos, principalmente nos livros de história, é o índio, é o indígena que está na cabeça de cada um, Adriel? Eu diria que em grande parte esmagadora, sim, Lemuel. Pois a nossa formação ela está toda tomada por essas imagens. A pesquisa que eu fiz, ela tem um caráter recente, né? Eu defendi em 2019, mas o PNLD ele aprova até a época que eu estava estudando, ele aprovava coleções para triênio, então estava aprovado o triênio 17, 18, 19, ou era 18, 19 e 20. Então esses livros, quando eu os analisei, eles ainda estavam em utilização. Eu tinha o foco de Mossoró, mas livros aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático, eles estavam em qualquer outra escola do Brasil. E fazendo algumas leituras de artigos, eu me deparei com uma conclusão muito triste, né? De que nós ainda lemos muito pouco e o livro didático, ele possivelmente, depois da Bíblia, ele será o único livro que você vai encontrar na casa de vários brasileiros, né? Então, assim, ter uma qualidade nesses livros, apesar do PNLD não gostar dessa palavra, né? Eles não falam em salto qualitativo quando fazem as suas análises, em relação às representações indígenas, é fazer com que esses indivíduos, esses sujeitos sociais, eles cheguem, sejam interpretados de maneiras diversas. Quando você tem livros didáticos que ainda reforçam a imagem de canibalismo, reforçam a imagem apenas que estiveram historicamente fechados ali dentro do período colonial, desaparecem na República, eles aparecem, eles vão, é um processo de apagamento, eles estão na colônia, vão esmaecendo ali no Império, na República ainda mais, sendo que você tinha o auge, né, ali no começo da República, 1910, o projeto do Rondon, que é uma figura também ali a ser discutida. É, Você tem os próprios positivistas, né? O Rondon era um positivista. Você tem o Serviço de Proteção ao Índio, que é criado, né? Você tem essas discussões. E cadê os povos indígenas na história do Brasil, na história da República? Nós não encontramos. E há um silenciamento ainda um silenciamento ainda mais gritante, que é durante o período do regime militar, da ditadura militar. Tem, existe um livro que foi lançado recente de uma coleção chamada Arquivos da Repressão. Eu me inspirei nesse livro, inclusive, para colocar o nome da minha dissertação, que é do Rubens Valente. Né? Quem quiser procurar, inclusive, você vai encontrar as entrevistas dele no Senado ou na Câmara dos Deputados. Ele, enfim, foi sabatinado, foi fazer a apresentação do livro, acho que lá por volta de 2017, 2018. O livro se chama é, Entre Fuzis e Flechas, algo nesse sentido. E
relata, né? São arquivos que apareceram, é, e relata atrocidades, né, acerca do Estado, da relação do Estado com os povos indígenas. E existem alguns que nós conhecemos, por exemplo, o Massacre do Paralelo 11, né, o próprio relatório Figueiredo, que fez com que o SPI fosse destituído, porque virou um caso internacional, uma vergonha para a imagem do Brasil, né, porque você pode vilipendiar a imagem dos indígenas, mas a imagem do Brasil não se pode, né? Ela tem que ficar lá imaculada, sendo que o Estado quem provocou muito isso. A própria também ideia de agressões, de torturas, invasões a terras indígenas, a povos indígenas durante a ditadura, que não se discute nos livros didáticos de história a questão indígena no período da ditadura militar. É quase um desafio você encontrar algum material didático, livro didático, que faça essa discussão. E aí os indígenas reaparecem gloriosamente em 1988, durante o processo da Constituinte e a Constituição. Mas julgo eu que há uma questão também a ser levada em consideração e valorizada, que constrói-se uma imagem, por meio dos livros didáticos, de povos indígenas na luta pelos direitos. É um ponto que acredito ser positivo. Mesmo com, ou melhor dizendo, apesar de os índios, os indígenas, sofrerem não calados e não inativos esse processo de silenciamento, omissão e apagamento na narrativa literária didática, eles ressurgem de uma maneira que me parece ser importante e que pode ali construir uma nova camada de sedimentação nessa imagem que nós temos dos índios em nossas cabeças. Veja, não é uma questão de nós só criticarmos, jogarmos o livro didático fora, também não é uma questão de endeusarmos o material didático e colocá-lo em um altar. A questão é perceber esse processo todo e também que, com a luta dos movimentos sociais, e não só os povos indígenas, mas os povos indígenas articulados por meio da PIB, do CIMI, o próprio movimento negro também se articula bastante com os movimentos indígenas, figuras individuais, mas associadas também aos movimentos indígenas, como o Ailton Krenak, como a Sônia Guajajara, que disputou as eleições presidenciais como vice do Guilherme Boulos atualmente, são Davi Copenaua, o próprio Gessen Luciano Baniwa, que é uma figura também importante de se ler. O Copenaua tem um livro, acho que é A Queda do Céu, né, bastante interessante. Enfim, esses indivíduos eles surgem justamente dentro dessa nova via, né, dessa outra via da imagem indígena que é construída por meio dos livros didáticos. Apesar de ficarem ali pendurados na colônia, né? E que isso também ajuda a construir aquela imagem que os índios estão só lá na colônia, depois não existem e reaparecem. Nos anos 90 existia um discurso muito forte de que os índios iam desaparecer da história do Brasil. O IBGE tinha um problema enorme para identificar, né? Os mecanismos de identificação não eram muito bons. Hoje tem um outro processo bastante interessante, mas com as leis de afirmação, né, com a própria Constituição, os livros didáticos começam a apresentar essa visão, essa imagem, essa representação de povos que sim existem e continuam lutando pelos seus direitos no dia 19 de abril e todos os outros dias. Adriel, você colocou essa questão aí do livro didático e uma pergunta para provocar você
e também para provocar você que está nos assistindo. Eu aproveito para pedir, você que está assistindo nosso programa, para dar um like, para se inscrever no nosso canal e divulgar, compartilhar com seus colegas professores, com seus alunos, com seus amigos. Ajude a desenvolver esse trabalho que a gente vem fazendo. Toda semana nós temos um programa, um convidado diferente, com um tema que agrada a todos. Você também pode participar, fazendo seus comentários, dando sugestões de temas para o nosso canal. Adriel, de que forma o índio, ou sujeito indígena, deveria ser representado no livro didático? É realmente uma provocação, pois não existe uma receita de bolo. A primeira questão que nós aprendemos quando nos relacionamos com a história dos povos indígenas e com as culturas, isso também remete a povos asiáticos, africanos, é a diversidade. A característica da diversidade, ela é muito forte e ela é a priori para se começar a narrar a história desses povos. Então, não existe um indígena a ser representado, não existe um povo a ser representado. Existem formas de tratamento que nós podemos nos atualizar. E eu acho importante de citar algumas. Né? Por exemplo, quando nós vamos citar, escrevendo ou falando nomes de povos indígenas, existem regras que, inclusive, são corroboradas pela Associação Antropológica, Associação de Povos Originários da América Latina e Caribe, que dizem, né, que falam que a primeira letra ela sempre deve ser maiúscula, né, dando uma característica ali substantiva, identitária. A etnia, ela não deve ser flexionada para o plural. Então, mesmo que nós estejamos aqui falando sobre os povos indígenas, eu tenho que falar os Krenak, os Baniwa, os Guarani Kaiowá e tantos outros que nós temos. Esse é um caminho interessante de se seguir. Isso não é uma regra muito, assim, vamos dizer, comum utilizada, mas como tem ali o aval de instituições antropológicas, de movimentos organizacionais pela América Latina, creio que seja interessante de se adotar. A outra questão é a leitura. Né? Quando você passa a ler mais e descobrir mais essa diversidade, você começa a associar quem são os Krenak, quem são os Baniwa, quem são os Guarani Kaiowá, quem são os Han e tantos outros. Os Tucano. Você tem diversas etnias no Brasil, você tem cosmogonias, você tem cosmovisões, você tem modos de vida reconhecidos a partir de 88 como modos próprios de existência, modos próprios de educar. Uma coisa que a gente não discute e está lá na colônia que assim, os jesuítas trouxeram o primeiro modo de educação brasileiro. E quando povos indígenas, sociedades indígenas se sentavam e falavam das suas histórias ao redor de fogueiras ou em conversas, isso não era formas de educação também? Não existiam modelos de educação antes dos jesuítas? Mas está lá. E isso não está representado em imagens, por isso também da minha preocupação em também ir nos textos, porque esses pormenores nos vão passando e é necessário uma sensibilidade maior, né, de leitura para ir percebendo essas questões aos poucos. Eu analisei livros didáticos onde os projetos editoriais eles tinham projetos temáticos que diziam assim, olha, nós vamos associar os esportes. E tem um caso do Garrincha, que tem, eu acho que ele é Funiô, ele, numa cena lá, em preto e branco, ele enroscado numa rede, após fazer um gol, sofreu uma falta.
E a forçação, eu digo assim, há uma forçação de barra pelo material didático, né, que se predispõe a discutir questão indígena e associar a temática do esporte, e aí foi uma questão editorial, porque é como Assis Bittencourt fala, né, o livro didático ele tem várias facetas. Ele é um repositório de conhecimento, mas ele é também um repositório de valores, de uma cultura. Ali está o que se quer passar e o que não se quer passar também. Assim também como é um objeto mercantil, econômico. Como eu falei, é um mercado bilionário. O PNLD trouxe ali uma questão muito complicada nesse sentido de mercantilizar obras didáticas. Mas retornando, quando você pega essa imagem do Garrincha, por exemplo, o Garrincha está enroscado em uma rede. Aí o texto, tem uma imagem e tem um texto. Dormir de rede é um costume indígena. Ou seja, faz-se um verdadeiro malabarismo teórico narrativo, nem acho que isso nem teórico chega a ser, né? Faz-se um malabarismo narrativo para se encaixar dentro dos parâmetros criados pela Lei 11.645, que é um ponto que nos ajuda a responder o seu questionamento, Leandro. Existe uma imagem que a gente deve se abrigar nela? Sim, não. Mas quando do surgimento da lei, que já fazem mais de 10 anos, você tem toda uma mudança, né, uma transformação, mesmo que lenta, nessa forma de se representar os povos indígenas. Mas aí é necessário também pensar na prática dos professores. Os professores, eles também podem subverter essa imagem que está nos livros. Eles podem, inclusive, usar os livros didáticos, ou usar essas representações e criticá-las e produzir uma outra representação. Então, como eu falei, não é uma receita de bolo, mas existem caminhos, analisando por meio de pesquisas ou na prática do dia a dia, que nós estamos aí em sala de aula, sabemos o quanto é difícil, mas que não fugimos da luta. O professor ele pode usar o livro didático que ele trabalha como laboratório. Quer dizer, se ele souber trabalhar, ele pode pegar aquele livro considerado um livro, digamos assim, com deficiências e transformá-lo em um objeto de análise para discutir em sala de aula com os alunos. Adriel, as representações indígenas nos livros didáticos que você estudou, eles ajudam ou dificultam o trabalho docente? Infelizmente, em sua maioria, eles dificultam o nosso trabalho, né? Mesmo com o avanço provocado pela luta dos povos indígenas, dos movimentos sociais em geral, mesmo com o aprimoramento de nós, professores, buscando formação continuada, porque nós tivemos, durante ainda a graduação, um projeto, né, que se transformou também em um artigo, em fazer uma análise dos currículos da universidade. E a gente teve a oportunidade de analisar os currículos da UERN em relação às questões de formar professores para lidarem com a obrigatoriedade da 10.639 e da 11.645. Infelizmente, o que a gente encontrou em um projeto de 2013 foram disciplinas fundamentais que ainda aparecem sem professores, são ofertadas quando um professor faz uma leitura, quando um professor consegue, né? Possivelmente, pelas conversas que eu tenho com os colegas atualmente, isso tem mudado, isso tem transformado, é de se colocar em questão também, se levar em consideração que isso é um processo lento. A gente está falando aqui de um material que se arrasta ali, né, de se construir essas imagens desde o século XIX, mas seguimos, né? Então, assim, quando
o professor ele pega o livro, ele, ele precisa ter um conhecimento prévio muito grande. Se ele não tiver, ele infelizmente vai se enredar nessas imagens, para usar um pouco dessa imagem do Garrincha, né, de uma das coleções que eu analisei, ele vai se enredar nessas imagens que ainda são muito, muito colonizadas. São imagens entre penas e flechas, são estilogravuras, são fotografias, são pinturas que ainda remetem bastante ao período colonial, principalmente no que tange a figura não sei se acho que tem do Debré, mas o nome que mais me vem à cabeça é do Theodore Debré, que foi um cara que construiu aquelas representações é, do canibalismo. Basicamente, a imagem que nós temos acerca de canibalismo está lá desenhada, né? E o autor é o Theodore Debré. E no balanço que eu fiz, Lemuel, eu saí olhando imagem por imagem, saí esquematizando, eu criei um quadro e eu cheguei a essa conclusão. As imagens que mais aparecem nas 3 coleções, e aí é uma espécie de laboratório, né, como você falou, porque possivelmente é o que acontece nos outros. A imagem que mais aparece são as imagens, são as representações dos indígenas na colônia, no período colonial. É como se eles estivessem lá esquecidos, né? Estivessem sido deixados para unicamente viver e morrer na colônia. Mas aí, como eu falei, tem também esse lado desse reaparecimento lá por volta ali de 88, quando eles se tornam ali lutadores pelos seus direitos, articulados em movimentos sociais, indo para a Assembleia Constituinte. E eu atribuo muito isso a alguns projetos editoriais, algumas pessoas envolvidas, mas muito, muito, muito mais as leis e, em primeiro lugar, os movimentos e os indivíduos que fazem parte ali do que nós chamamos de povos originários. Eu tenho uma leitura muito, muito grande da obra do Ailton Krenak, e eu gosto bastante de citá-lo, né? Nos seus livros, ele lançou algumas coletâneas, livros curtinhos, são debates, um deles Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ele diz é necessário a gente reconstruir. É necessário a gente reconstruir. E aí eu trago muito isso para a minha pesquisa. É necessário se contar uma outra história. Apesar, mais uma vez, apesar desses livros ainda serem fatores que dificultam a prática docente, eu não acredito que os professores, em sua maioria, eles se enverguem diante dessa imagem, diante desse material. O que eu encontro são colegas que buscam, são professores também que buscam formações continuadas e dar formações ainda no ensino superior, como foi o nosso projeto do PIBID, para que esses professores estejam em sala de aula e mesmo que esse material caia em suas mãos, ele consiga problematizar, criticar e construir uma história mais plural, mais diversa, como eu acredito que deva ser. Nós estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista, mas tem uma pergunta que eu deixei por último. Adriel, você usou a expressão índios pendurados no tempo. E eu acho que você já pincelou um pouco aí, mas para aquele que está nos ouvindo, nos assistindo, entender o que significa essa frase índios pendurados no tempo. Eu pedi um pouco assim de licença poética e peguei uma inspiração daquela música do Zé Ramalho, né? Eu acho que é em Admirável Gado Novo, que ele diz que afastados do tempo, pendurados no tempo. E essa expressão que ele usa na música, né,
que eu acredito que ele associa ao movimento, os movimentos sociais rurais, né? Que também é uma imagem que a gente não associa aos povos indígenas, né? Os povos indígenas são povos que estão na luta dos movimentos sociais rurais, É verdade. encabeçando, né? Morrendo e vivendo por esse movimento todos os dias. Então eu peguei essa frase porque parece que eles estão pendurados lá na colônia, né? Estão pendurados nesse tempo colonial. E eles foram colocados nessa posição por esse projeto, né? Que ele não é tão claro de se enxergar, mas ele tem uma linha, ele tem um radical que se pode contestar. A gente não, isso, o que a gente está falando aqui não acontece só com os povos indígenas, né? Há de se ver com os povos asiáticos o processo de imperialismo, há de se ver com os povos africanos também. Porque a gente estuda independência do Brasil, independência da América Latina, formação dos Estados Nacionais, e quando a gente chega lá na história do processo de independência dos povos africanos, a gente começa a chamar de descolonização. A palavra ela tem um poder muito grande. E tem uma palestra que ficou muito conhecida, e eu me encontrei com essa palestra, com esse livro, no começo do mestrado, isso foi algo muito positivo, que é a palestra de uma filósofa africana, que é a Chimamanda Adichie. E ela tem lá no livro O Perigo de uma História Única. Né? É, a ideia deles estarem pendurados no tempo é a história única que contaram dos indígenas para a gente. E ainda é uma história única que se conta. Mas existem outros movimentos que tentam contar outras histórias. Contar outras histórias é disputar poder. O livro didático é um espaço de disputa. As imagens são maiores do que os textos são maiores do que as imagens. A proposta do atual presidente de colocar mais imagens no livro didático, porque tem muito texto, é uma disputa de espaço. As imagens, elas, em muitos casos, e isso não só em relação aos indígenas, as imagens elas aparecem descoladas do próprio tempo a que se refere o objeto que se estuda. A gente vai falar sobre independência, está lá o quadro do Grito do Ipiranga, que foi pintado 60 anos depois pelo Pedro Américo. Né? Então, ela tem uma passagem, um trecho do Perigo de uma História Única, que ela diz assim, um poeta, né, ela cita um poeta, acho que palestino, árabe, não sei exatamente de onde, em que ele diz assim, se você quiser espoliar um povo, você pode fazê-lo da maneira mais convencional, roubando, matando, assaltando, estuprando. Mas você pode fazer de uma maneira também mais sutil, porém tão violenta quanto. E essa maneira é começar contando a história desses povos colonizados com a seguinte frase: em segundo lugar. A partir do momento que nós falamos que os portugueses chegaram aqui, que os portugueses descobriram essas terras, a partir do momento que a gente está falando de descolonização, a gente está colocando a ação toda no colo dos colonizadores. Porque se descolonizou, eram eles que queriam ir embora. Foram eles que se cansaram e quiseram ir embora. Se eles descobriram, é porque ninguém estava aqui. E esse é o movimento que quer se fazer. E toda vida que a gente encontra a palavra descoberta do Brasil nos livros didáticos, a gente retoma novamente o discurso do em segundo lugar. Mas, com a nossa formação, com o nosso conhecimento, com a nossa análise crítica, com figuras que se tornam públicas, como as que eu citei, e são de fácil acesso hoje, nós podemos contar uma outra história.
contar uma história que não seja única, porque essa história única é perigosa. Como eu falei, esses povos indígenas, o discurso ali nos anos 80, 90, durante a ditadura, também é um discurso que vem caminhando, dizia que a população indígena iria se acabar no Brasil, os índios iriam se miscigenar. E aí você olha para os discursos do presidente atualmente e é o quê? Índio já tem muita terra. Índio já precisa ter. É uma concepção deturpada que não é de graça, porque não se diz isso no vácuo e não se diz isso porque é louco ou tem falta de conhecimento, né? Se diz isso quanto um projeto. E é essa imagem que está lá, porque não se entende como o índio compreende a terra. A terra, ela é ritualística. A terra, ela é parente, que é uma nomenclatura, inclusive, que os indígenas se utilizam entre si, né? Os parentes. Eles falam, eles conversam, eles pertencem àquele espaço, eles têm um sentido de pertencimento, inclusive, que como o Ailton Krenak fala, a gente tem muito a aprender com as formas de relação, a gente tem mais a aprender com as formas de relação que os povos originários têm com a terra do que como o agronegócio quer nos ensinar a nos relacionar com a terra. Então é isso. A ideia que se fica de luta é contar uma outra história para que os índios não fiquem lá pendurados no passado. Ok, que brilhante explanação do professor Adriel. E nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista e eu quero abrir para o professor Adriel para suas considerações finais, professor. Agradecer novamente, Lemuel, a oportunidade. É sempre importante socializar nossa pesquisa, pois ela se dá a muito custo, né? A gente enfrenta, não é de hoje que a gente enfrenta a desvalorização do, do, da pesquisa, da ciência, e ainda mais de uma pesquisa em ciências humanas. Socializar, a importância de socializar com os pares, com você, que foi meu professor, que foi meu orientador, que é uma figura que eu estimo bastante, você sabe disso. E também socializar numa maneira de devolver como você nos ensinou. A gente que é fruto do ensino público, eu fiz toda a minha graduação na UERN, fiz meu mestrado num processo integrado UERN, UFESA e FRN, com tudo público. Eu falar sobre o que eu pesquisei é uma maneira singela que eu tenho de devolver tudo isso que me foi dado, e você cria esse canal de uma maneira muito importante para que seja essa via de socialização, como outros colegas também fazem. Agradecer e estou à disposição pelo e-mail, estou à disposição também nas redes sociais, se tiver algum questionamento, algum debate, alguma indicação de leitura sobre história dos índios no Brasil, mas tem um livro que eu não poderia deixar de citar, que é o da Manuela Carneiro da Cunha, que é a História dos Índios no Brasil, né? Que é o livro é de 1992, tem 28 anos, que é um livro basilar para quem quer aí se enveredar sobre a história dos povos indígenas no Brasil. Ok, eu agradeço mais uma vez a participação do professor Adriel e convido a todos e todas para acompanhar o trabalho que a gente vem fazendo através do canal História Atual. Um forte abraço e até o próximo programa.